Sete dicas para economizar energia elétrica, para economizar na conta de luz. Nesse vídeo eu vou te explicar 7 medidas bem simples para você adotar na sua casa, que eu adoto na minha casa e que tem efeito, são dicas validadas. E nada de dicas mirabolantes, coisas para você na sua casa aplicar no dia a dia, que vão além do desconto automático que as famílias que estão no cadastro único têm na tarifa de energia, da tarifa social, que a lei foi alterada no último ano e agora as companhias são obrigadas a aplicar isso para você que é do cadastro único, mas além disso você pode tomar algumas medidas em casa. São 7, bem rápidas, bem simples, que com certeza juntas farão a diferença na conta de energia e é um dinheirinho a mais que vai sobrar para você, que não vai pesar no orçamento. Só não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição aqui no canal Consulta Pública. Vindo aqui para nossa tela, pessoal, 7 dicas, que são os aparelhos que gastam parados, eu vou explicar quais são, lâmpadas e iluminação, chuveiro e banho, uso da geladeira, televisão, ferro e máquina de lavar e a escolha dos eletrodomésticos. Cada um deles vai te ajudar muito. Ponto 1. Aparelhos que gastam parado. O que acontece? Alguns aparelhos, quando você deixa em casa, por exemplo, o carregador. Tem gente que não tira o carregador da tomada. O carregador está lá na tomada, quando chega coloca o celular, quando sai tira o carregador e deixa lá ele conectado. Isso sabe o que acontece? Ele está gastando energia. Gasta igual quando você tira o aparelho e deixa só o carregador parado, mas conectado, do que quando está carregado, conectado e carregando o aparelho? Óbvio que não gasta a mesma coisa, mas sem o aparelho conectado, se você deixar o carregador na tomada, ele vai continuar gastando. Mesma coisa os aparelhos que ficam no modo standby, por exemplo, o micro-ondas que fica exibindo o horário, ele está gastando. Ah, gasta muito? Não gasta muito, mas está gastando. Computador que fica passando imagens, televisão que fica passando imagem, tudo isso está gastando parado, ok? Então você tem que ter muita atenção nisso. Quando vai carregar o celular, às vezes o celular chega a 100%. Não tem por que você manter ele na tomada continuando carregando. Você pode tirar, quando acabar a bateria, quando chegar perto de acabar, você coloca novamente para carregar. Não tem por que ficar sustentando essa energia desta forma. Então, dica 1, cuidar com esses aparelhos. Você pode observar na sua casa. Obviamente, você não vai desligar a geladeira, por exemplo, que até ela refrigerar novamente, além de que os alimentos iriam estragar. Obviamente você não pode desligar a geladeira, mas alguns outros aparelhos eletrodomésticos você pode sim estar tirando da tomada e ligando quando vai utilizar. Lâmpadas e iluminação. Primeiro ponto é sempre revisar a casa. Gente, quando a gente faz uma revisão, a gente vê que a luz do corredor está acesa sem necessidade. Muitas dessas questões têm que estar sempre na revisão. Se você conseguir trocar as lâmpadas da sua casa por lâmpadas de LED, a economia é entre 30% a 80%. Tá? Depende do tipo de lâmpada que tem hoje na sua casa. Só que eu sei que é um gasto, as lâmpadas de LED são um pouquinho mais caras, porém elas duram mais e gastam menos. Se você não conseguir trocar toda a iluminação da sua casa por LED, você pode ir trocando aos poucos. Como? Queimou uma lâmpada, vou trocar? Já compra de LED e aos poucos vai sobrando só LED na sua casa. Mas, enquanto ainda não fez essa troca, sempre revisa se não tem uma lâmpada acesa de forma desnecessária. Às vezes está na sala, tem 2 lâmpadas acesas, uma já bastava, mais a iluminação da televisão. Então, muitas vezes a gente deixa ligado porque pensa, é só uma lâmpada, não vai gastar nada. Só que quando a gente soma com as outras dicas de economia, no conjunto, isso vai fazer com que você gaste bem menos. Chuveiro e banho. Pessoal, primeiro ponto, otimizar o tempo. Essa dica é clássica, é universal, mas pensar na vida no banho custa muito caro. Então, o primeiro ponto é isso. Se você vai para o banho para pensar na vida, você vai estar gastando energia, e não é pouco. O chuveiro é um dos pontos que mais gasta na casa. Se você conseguir utilizar a chave verão, por quê? Lá em cima no chuveiro, a maioria tem inverno, verão e desligado. No verão, ele vai, obviamente, aquecer menos, porque ele está pensando que a temperatura está clima de verão. Sempre que possível, utilize isso. Você não precisa sair escaldado toda vez do banho e vai, com certeza, gastar menos. Pensando no horário também, você não precisa tomar banho no horário que é mais frio no dia. Você pode tomar banho num período que é um pouco mais agradável e você não vai precisar do chuveiro tão quente gastando tanto. Quanto mais quente a água, mais caro você vai pagar. Isso aí é totalmente proporcional. Então, preste atenção nisso.
Uso da geladeira. Pessoal, primeiro ponto é pensar antes de abrir a geladeira. Sabe quando você abre a geladeira, vai olhar o que tem dentro para pensar no que vai fazer, no que vai comer, no que vai pegar? É nesse momento que ela está gastando mais. Por quê? A troca de calor aumenta o consumo de energia. Quando você abre a geladeira, você está deixando entrar uma temperatura alta, que é a temperatura externa da geladeira, ela vai estar trocando com a temperatura interna. Isso vai fazer com que a geladeira gaste mais para retomar o patamar que ela estava antes de você abrir a porta. Por isso que as famílias observam que quando vão viajar, gastam bem menos de energia do que quando estão em casa. Não é só por conta dos aparelhos que você não está utilizando, mas também você não fica abrindo a geladeira. Isso faz com que a geladeira gaste bem menos. A posição da geladeira também influencia. Por exemplo, não deixe a geladeira próximo do fogão na cozinha. Por quê? Se está a geladeira e o fogão colado um no outro, o fogão o que ele faz? Ele aquece. Então em volta dele a temperatura é maior. A geladeira faz o quê? Resfria. E a geladeira gasta energia para resfriar. Então se você coloca algo que aquece do lado de algo que você está gastando energia para resfriar, obviamente as coisas não casam. Então eles têm que estar afastado dentro da cozinha. E posicione a geladeira no local mais arejado da cozinha. Se você coloca a geladeira no local mais quente da casa, o que vai acontecer? Nesse local, a geladeira vai gastar mais energia para manter internamente ela resfriada. Então, não é estratégico. Televisão. Primeiro ponto, você realmente está assistindo a televisão? Essa é uma pergunta bem importante. Por quê? Cuidado com a TV só de som ambiente. Muitas pessoas deixam a televisão como um parceiro de outras atividades, deixa lá o jornal falando, mas muitas das vezes nem estão prestando atenção. Então esse não é um gasto essencial, também gasta pouco, mas no conjunto da obra vai fazer com que a sua conta aumente. Ferro e máquina de lavar. Gente, vocês já ouviram a expressão menos é mais? Aqui não. Aqui mais é mais. Quanto mais roupas você utilizar na máquina de lavar, melhor. Então deixa acumular. Porque se você for lavando aos poucos, toda aquela energia que a máquina gasta para iniciar, toda a energia que a máquina gasta para centrifugar, tudo isso, se você botar uma peça ou colocar 10, 15, 20, você vai estar economizando colocando mais peças de roupa em vez de estar lavando isso fracionado. Passar roupa, mesma coisa. O ferro, ele gasta energia para aquecer. Então, se você passa uma quantidade maior, você está economizando, porque você não vai ter que aquecer várias vezes. É a lógica da olaria. A olaria, muitas vezes, eles não param o forno. Por quê? Porque concluíram que gasta mais para colocar o forno no ponto anterior do que se manter ele ligado de forma contínua. Então, essa que é a lógica aqui. Mais é mais. Sempre deixe acumular de forma estratégica para que você não fique fazendo serviços picados, porque tudo isso faz com que todas essas tecnologias sejam utilizadas de forma funcional. Isso vai fazer com que você economize. E o último ponto é a escolha dos eletrodomésticos. Gente, essa etiqueta aqui não existe por acaso. Se você está utilizando eletrodomésticos na categoria A, B ou C, melhor. Agora, se você está indo para D, E, F ou G, já fica complicado. São os aparelhos que gastam bem mais energia. Então, energia é dinheiro, não desperdice. Então, quanto melhor a classificação, mesmo que pague um pouquinho a mais no aparelho, você vai estar economizando a partir disso. Ok? São 7 dicas. E essas 7 dicas têm um princípio matemático. Não existe nenhuma dica que vai revolucionar a sua vida. E aí vem muito produto falso. Coloca esse conector aqui que vai economizar, faz isso, faz aquilo. Gente, não existe. São as pequenas mudanças que vão fazer com que vocês economizem. Medidas isoladas funcionam? Olha, se você aplicar só uma dessas dicas, vai funcionar isoladamente, pontualmente. Talvez nem mude a sua conta de energia. Agora, quando você coloca essas 7 dicas, aí sim tem uma mudança real. E se você utilizar a lógica dessas dicas que eu passei, identificar mais pontos na sua casa que você acredita que a energia está sendo consumida da forma que não é a mais adequada, você vai economizar mais. Então isso é uma forma de ir além. Tem a tarifa social para o cadastro único, tem muitas questões que podem te ajudar. Mas se você olhar para dentro da sua residência e pensar em dicas de economia e pensar e aplicar isso no dia a dia, isso pode fazer a diferença e ao longo do ano uma economia bem significativa.
Gostou desse conteúdo? Então deixa o like e faça a inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.